Bom dia, igreja. Nem sabia que seria a Ana Liz que iria orar. E Estela. Boa surpresa. Bom, primeiramente a gente quer agradecer ao Ministério de Famílias, agradecer a Catinha, né? Entrou em contato com a gente, lógico que a gente teve um desmaio, mas a gente depois respondeu que sim. E nós queremos que nessa manhã que a gente seja usado, que a gente vá além das nossas limitações e que hoje possa ser um dia especial para cada pessoa aqui, para cada família aqui representada. Amém? Cada família aqui, cada lar está debaixo das asas do Senhor, debaixo das mãos do Senhor, e nós iremos confirmar isso através da palavra de Deus. Amém? Que o Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Mais uma vez, graça e paz, né? Bom dia. Nós estamos aqui, né? E vejam só, né? Famílias imperfeitas e Deus usando as famílias imperfeitas, né? Pela graça e misericórdia dele, né? Realmente foi um susto, né? Mas a gente, pela graça de Deus, e a gente disse sim. Hoje também é aniversário do Ministério Brado, calhou, né? E calhou também da noite, a gente está escalado para fazer o louvor. E Deus vai fazendo as coisas assim, né? As coisas vão se encaixando, e é uma honra estar aqui. Nós não vamos fazer uma pregação, é um estudo de EBD mesmo, né? Que é a EBD, e que Deus possa nos abençoar, abrir as nossas mentes, né? E estar conosco nesse período, assim como já está desde o início, desde lá de baixo, desde ontem, lá na festa dos adolescentes e jovens, na festa da roça. Deus vem falando com a gente em todos os momentos. Amém. Amém. Eu gostaria de pedir aos irmãos que todos abram as Bíblias em Gênesis 25. Gênesis 25, a gente vai meditar hoje sobre uma família que tem muito a nos mostrar, né? Erros e acertos, e a gente vai meditar sobre isso hoje. E agradecer também a presença da Maria Eli, que está aí. Tem um pouco que eu não vejo a Maria Eli. A irmã Zezé também estava aí. E orem por nós. Gênesis 25. E os versículos serão de 20 a 26. Amém? Todos acharam? Então vamos ler, hein? Era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Ela estava sentindo um desconforto. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos que se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque,
da idade de 60 anos, quando os gerou. Vamos orar mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, Pai, queremos te agradecer por essa manhã, queremos te agradecer por essa porção da tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito, Senhor, abençoe cada coração, cada mente, e que nós possamos sair daqui, Senhor, trabalhados por ti, melhorados por ti, e que o teu Santo Espírito faça obra, Senhor, em nossas vidas, em nossas famílias. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém? Queria fazer aqui um resumo para a gente entender melhor ainda essa lição. Então vou fazer um resumo. Isaac era filho de Abraão. Ele casou-se com Rebeca após um encontro providencial orquestrado por Deus. Juntos tiveram 2 filhos, que nós já lemos, Esaú e Jacó. Esaú era o que? O primogênito, ele nasceu primeiro. 2 filhos gêmeos, o Esaú nasceu primeiro. Ele coberto por pelos, tinha bastante pelos, cabeça, corpo, e ele era ruivo. E o Esaú, com o tempo, ele se tornou um hábil caçador. E o pai, Isaac, ele demonstrava uma preferência por Esaú, que era caçador. O segundo era Jacó. Jacó, ele era aquele que gostava mais de ficar em casa. Ele tinha um comportamento diferente. E a Bíblia mostra que Rebeca tinha ela preferia mais quem? Jacó. E existiu uma rivalidade entre os irmãos. Isso culminou, isso gerou uma situação muito complicada. Coisas que às vezes acontecem em nossos lares. A divisão, brigas, intrigas. E isso culminou em Jacó recebendo a bênção de Isaac. A gente vai ver isso mais detalhada à frente, que era destinada a Esaú, que era o primogênito. E a gente vê isso através de uma passagem que todos conhecem, que foi o jantar mais caro da família. A gente sabe que Esaú chegou em casa, cansado depois de uma caça, e Jacó já estava de olho nessa bênção, na bênção da primogenitura. E Jacó fez uma proposta. Olha, eu tenho aqui um prato de lentilha, eu tenho um jantar aqui excelente. Que tal? Eu te dou esse prato de lentilha e você me passa o seu direito de primogenitura. E o que acontece? Esaú topa. Ele vende o direito dele de primogenitura para Jacó. Trocou por um prato de lentilha. E às vezes a gente troca muitas coisas que nós recebemos do nosso Deus por pouca coisa, por um prato de lentilha, por algo que é momentâneo, passageiro. A gente tem uma visão limitada e que pensa apenas no agora. E a gente troca direitos espirituais. A primogenitura não era apenas uma herança financeira, era um posicionamento ali dentro da casa como um líder espiritual. E às vezes nós temos aberto mão de muita coisa que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Bênçãos que a gente troca por muito pouco. Às vezes nós trocamos os nossos ministérios, o nosso chamado por muito pouco. E quais têm sido os nossos pratos de lentilha? O que nós temos recebido em troca do nosso direito espiritual?
o que os nossos inimigos espirituais têm nos oferecido e a gente tem aceitado numa boa. A gente vai pensar um pouco sobre isso nessa noite, nesse dia. Quanto vale a paz no nosso lar? Quanto vale a comunhão em nosso lar? A gente sabe que existem coisas que nós devemos lutar, nós devemos ter um posicionamento para que a gente continue com as bênçãos do Senhor em nossas mãos. Existe mais uma passagem muito conhecida que fala sobre um campo de lentilha. Fala sobre Samar. Quem era Samar? Era um dos valentes de Davi. E os filisteus iriam invadir aquele lugar. E Samar teve como missão defender algo que muitas pessoas não defenderiam, por achar muito pouco. Eu vou enfrentar aqui sozinho os filisteus para defender um campo de lentilha, uma plantação de lentilha. Mas às vezes o que você tem para defender em tua mão, as pessoas podem até não valorizar, e você mesmo às vezes não valoriza o que você tem em tuas mãos. Mas a gente tem que se colocar como guerreiros. Deus colocou algo em tuas mãos. Sempre acontece isso quando a gente se converte. Seja dons, talentos. E você tem a obrigação de defender. Mesmo que seja algo que ninguém valorize. Mas se é o Senhor, Deus se colocou em tuas mãos. Você deve lutar. Deve enfrentar os seus filisteus. E em nome do Senhor Jesus, nós iremos conseguir. Não negocie as bênçãos que Deus tem liberado para a sua vida. E essa atitude de Esaú tornou o relacionamento de Esaú e Jacó também, né? Tornou o relacionamento entre os irmãos ainda mais conturbado. Aumentam os conflitos familiares. E Jacó foge para escapar da ira do seu irmão. Primeiro ponto que a gente quer extrair, acabamos de fazer a introdução. Primeiro ponto é que, como a família de Isaac não era perfeita, as nossas famílias também não são. Vocês concordam com isso? Os erros dessa família, favoritismo, manipulação, impulsividade e engano, geraram consequências significativas. A divisão entre Esaú e Jacó, a fuga de Jacó para Harã e a dor de Rebeca ao perder o contato com o seu filho. Aquela situação fez com que Jacó saísse de sua casa. E a gente sabe que Jacó era o filho predileto de Rebeca. E essa situação fez com que o Jacó se afastasse de seu lar. E a gente está diante de uma família imperfeita. Esses eventos ilustram como a falta de comunicação, confiança em Deus e integridade pode desestruturar relacionamentos familiares. A narrativa também destaca que, apesar dos erros humanos, Deus permaneceu soberano, cumprindo suas promessas através de Jacó, embora por caminhos difíceis. Não somos perfeitos, mas temos uma promessa perfeita. Em Gênesis 28, versículo 14, a gente vê sobre um sonho de Jacó. Gênesis 28, versículo 14. Jacó teve um sonho em que ele via uma escada indo até os céus e Deus falou ao coração de Jacó. E o versículo 14 diz: e a
tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Essa bênção chegou até nós. Nós fomos inseridos nesse contexto todo. Nós fomos inseridos debaixo de uma bênção. A bênção que estava sobre Jacó se espalhou por toda a terra. Alcançou os judeus, alcançou os cristãos. E essa bênção está sobre as nossas vidas. Nós somos imperfeitos, mas existe uma bênção, uma promessa que é perfeita. Não se preocupe com a perfeição. Você nunca irá consegui-la. Quem escreveu isso, quem falou foi Salvador Dalí. Quem sabe, é um pintor, né? Mas existe um Salvador daqui, da PIB, que fala: vocês são imperfeitos, mas quanto mais vocês estiverem em contato comigo, com o meu reino, vocês serão aperfeiçoados. E as promessas que estão sobre a família de Deus não serão perdidas. Famílias imperfeitas, mas servindo a um Deus perfeito, a gente pode chegar num lugar muito distante. E que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Nós vamos então, após lermos a história dessa família imperfeita, nós vamos fazer um paralelo com Efésios 6, de 1 a 3. Efésios 6, de 1 a 3. Versículos conhecidos, muito conhecidos, né? E nós vamos falar algumas lições para os filhos e para os pais também. Efésios diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Então nós vamos começar aí com umas lições para os filhos. Vamos começar com os filhos, né? E a primeira lição que a gente vê aqui: não desprezem os valores espirituais orientados por seus pais. Essa é a primeira lição que nós vamos ver. Existem valores na nossa família que precisam ser respeitados. Muitas vezes nós formamos outras famílias, mas levamos conosco o quê? Costumes, atitudes, histórias, né? Que, se são edificantes, elas precisam ser levadas adiante. Então, nós não devemos desprezar os valores da nossa família. Às vezes a gente pensa que a nossa família, a outra família é melhor do que a nossa. Mas será que é? Será que todas as famílias são imperfeitas? Todas as famílias têm seus dons e talentos? E esses valores a gente vê até em famílias que não são cristãs, né? Famílias que não são cristãs, mas que todo mundo é honesto, que todo mundo é trabalhador. São coisas que passam de pais para filhos. E eles, sem querer, estão dentro de um princípio bíblico. E o que aconteceu com os filhos aqui de Isaac e Rebeca, né? Esaú, depois de um tempo, quando tinha 40 anos, ele tomou para si 2 mulheres hititas, cananeias. Uma era Judite e a outra, eu escrevi o nome aqui, é Basemate, acho que fala assim. 2 mulheres, como se não bastasse uma, né? Foram 2 ainda. E elas não seguiam os valores que a família de Esaú e Jacó, apesar de imperfeita, seguiam. E isso causou uma tristeza, uma amargura muito grande no coração de de Isaac e de Rebeca. Está lá em Gênesis 26, o 34 e o 35. Gênesis 26, 34 e 35. Não
Não sei se é o 26 aqui. Peraí. Esaú tinha 40 anos de idade quando escolheu por mulher Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também Bazebate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Tem versículo que fala que eles ficaram com uma tristeza profunda, com amargura de coração. E a gente vai ver por quê. Porque elas não seguiam os valores da família. Então, os filhos têm que ter esse cuidado aí de levar um legado, levar para suas famílias o que de bom aprenderam nas suas próprias famílias. Eu sei que tem muita coisa que também é ruim, mas o que é de bom tem que ser levado adiante. Esse é a primeira lição para os filhos. Segunda lição: afaste todo engano e ambição de seu lar. A gente sabe que Jacó foi favorecido por Rebeca, né? E às vezes a gente nem imagina como que isso pode acontecer numa família, mas acontece e muito. Favoritismo, né? Jacó, embora favorecido por Rebeca e destinatário da promessa divina, errou ao recorrer ao engano para alcançar seus objetivos. Ele aproveitou a fome de Esaú para negociar a primogenitura, como já foi lido aqui. E não importa se algo errado está encoberto pelo seu pai ou pela sua mãe. Eu sei que os pais são responsáveis pelas atitudes dos filhos na infância e na adolescência, mas existe um momento de conhecimento do bem e do mal, né? Existe uma hora que a pessoa vai saber se aquilo é certo ou errado, e depois as consequências virão. Não adianta colocar a culpa no pai e na mãe. Não adianta colocar a culpa, meu pai permitiu, minha mãe deixou. Não adianta, porque quando se tem consciência do bem e do mal, as consequências virão. Então, nós não podemos ter ambição, engano, a ponto de... Tem gente que mata o irmão, tem gente que não mata fisicamente, mas mata com palavras, com atitudes. E isso é complicado, porque pessoas vão fazer de tudo, passar por cima dos irmãos, da mãe, do pai, para conseguir alguma coisa. E essa é a segunda lição. E a gente vê que as consequências de Jacó, mesmo a mãe tendo feito o que fez, ele também errou, porque ele aceitou. Embora Jacó pudesse confiar que Deus cumpriria sua promessa, sua ambição e disposição para usar meios desonestos, contribuíram para a ruptura familiar. Como consequência, olha a consequência aí, ele enfrentou anos de exílio, medo e dificuldades, incluindo ser enganado por Labão. Mais tarde naquela história, quando ele quer casar com Raquel e ele casa com Lia primeiro, que o pai, o Labão, o tio, né, o engana. Então as consequências virão no decorrer da vida. Terceira lição para os filhos ainda. Estou falando aqui, mas aqui também tem filho, né? Porque nós não só são adolescentes e jovens e crianças que têm pais. Muitos aqui são filhos, porque os pais estão vivos e mesmo se não estão, ainda continuam sendo filhos. Honra. A gente sempre fala, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E nós sabemos que esse é o primeiro mandamento com promessa. E não é apenas obedecer, né? Vai além. Quando se casa, por exemplo, a Bíblia fala, deixe, né, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. Falou deixe, não falou abandone, né? Deixar é diferente de abandonar. E eu sei que às vezes existem pais maus, e existem mesmo, tá? Existem pais que fazem coisas absurdas com os filhos, mas a honra, ela não vai apenas na questão da obediência. Quando você ora pelos seus pais, você também está honrando seus pais, né? E quando você é uma pessoa bem-sucedida na vida, é uma pessoa educada, que se dá bem com outras pessoas, você continua honrando seus pais, mesmo eles não tendo feito isso com vocês. Isso é algo que a gente tem que pensar, porque nós sabemos, né, que só progredimos na vida quando entendemos o princípio da honra. E só há prosperidade
na nossa vida, e aí vai entrar a prosperidade financeira também, quando a gente honra nosso pai e nossa mãe. Provérbios diz, lá em Provérbios, esse versículo é até meio pesado, Provérbios 30, 17, tem gente que eu acho que nunca ouviu falar nesse versículo, mas diz assim: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhos da águia. É pesado, né, esse versículo, mas tem muito a ver também com a questão dos olhos. Aqueles que desprezam os pais e a mãe, eles são incapazes de enxergar com os olhos espirituais e os olhos da mente. Incapazes de enxergar o que vem pela frente, né? E a longevidade e a prosperidade vem de honrar o pai e a mãe. Você pode comer direito, você pode fazer atividade física, você pode correr atrás da sua saúde, que deve ser feito, porque é bíblico, mas se você não honra pai e mãe, é bem capaz de você não viver muito tempo. Então, isso é algo que a gente tem que pensar, porque é um mandamento com promessa. Então, a gente precisa entender que prosperidade vem muito disso aqui também. Agora, uma coisa importante para se falar, uma observação: honrar os sogros, né? O sogro e a sogra é tão importante quanto, né? Não tratar com dignidade as pessoas que são os pais das pessoas que são importantes para você é complicado. Alguém que você diz que ama, né? E a gente tem no Brasil muitas piadas de sogra, né? E às vezes o relacionamento é complicado mesmo, porque outras questões, né? Mas a gente deve honrar os pais também dos nossos cônjuges. Isso é bíblico também. Agora nós falamos já, né, dos filhos, vamos para os pais, que os pais não podem sair também dessa, né? Porque sempre honra teu pai e tua mãe. E aí chega na hora do pais, não provoquem a ira dos seus filhos, né? As pessoas, os pais, não gostam muito de ouvir isso não, mas a gente tem que falar, nós somos pais também, né? E a gente precisa falar sobre isso. Então, vou falar rapidamente aqui 3 lições para os pais. Está lá em Efésios 6:1, pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aí vem uma série de coisas que quer irritar os filhos, né? Fazer cosquinha, ficar rindo, falando mal, zoar, fazer bullying. Tem pais que fazem bullying, tá, gente? Bullying mesmo. E bullying é crime, né? Vocês sabiam disso, né? E tem pais que fazem bullying com os filhos. A gente observa muito isso. Essa questão da gente trabalhar em escola com adolescentes e jovens. Eu não trabalho com criança, mas Cristiane trabalha, né? Outras pessoas trabalham. A gente vê pais que fazem bullying com os filhos, direto. E aí nós vamos falar o primeiro: lute contra o favoritismo em sua casa. Voltando lá para a história de Esaú e Jacó. Parece um absurdo, né? Mas Isaac, como patriarca, ele demonstrou o favoritismo para Esaú. Esaú era caçador, Esaú era forte, era guerreiro. E Jacó, ele gostava mais das coisas de casa. Ele era uma pessoa, acredito que Jacó era uma pessoa mais polida, menos bronca, não sei. E a mãe preferia Jacó. São, né? Essa rivalidade aí entre os irmãos só causou tensão. Só isso. O favoritismo estraga a família. Deus nos fez diferentes e por mais que ensinemos da mesma maneira, as pessoas recebem de jeito diferente. A gente sempre fala, né? Os 5 dedos da mão, nenhum deles são iguais. Não adianta, a gente vai dar a mesma educação, vai falar do mesmo jeito, as mesmas oportunidades e cada um vai por um lado. Pode ser que eles caminhem ao mesmo lado e fazendo tudo igual, mas geralmente não é assim. E a gente tem essa questão aí de ter favoritos. A gente não, nós cristãos aqui temos que tirar isso da nossa vida. Mas muitas famílias escolhem um. Isso é muito complicado. Eu sei que a gente, quando é adolescente, fala: meu pai gosta mais de fulano, geralmente é o mais novo, né?
Eu falava isso, que minha mãe e meu pai gostavam mais do meu irmão, que apesar de não parecer mais novo, ele é mais novo, é mole? Aí, enfim, a gente fala isso, vocês falam isso, que eu já ouvi, é o bullying. Só que a gente precisa entender que isso aqui vai além. Não é você gosta mais de fulano porque falou com ele nessa briguinha, assim. É algo que você às vezes não percebe, mas seus filhos vão perceber. E aí, provocar rivalidade, competições entre irmãos, serve para desunir os filhos. Isso é característica de mães e pais narcisistas, né? Que a gente nem vai entrar aqui nessa questão, mas eles provocam rivalidade, porque desse jeito eles mantêm o domínio e o controle dentro de casa. E os filhos vão lutar pelo amor deles o resto da vida. É a competição eterna. Eu sou mais bem-sucedido, a minha casa é mais bonita, o meu trabalho, mesmo que não fale, isso existe. E aí os filhos ficam presos debaixo ali, ó, da autoridade, do domínio da mãe e do pai. Então, pais, cuidado. Deus não aprova favoritismo. Se você até agora tem essa questão aí, você começa a orar, pedir perdão a Deus, que Deus muda seu coração. Não importa se é um mais carinhoso que o outro. Ah, mas fulano é mais carinhoso comigo, mas aí é o jeito dele. A gente tem que amar do mesmo jeito. Amém? Segunda lição, respeitar as diferenças, que é complemento. Cada um é de um jeito, cada um tem sua beleza, cada um tem a sua inteligência, cada um tem os seus dons e talentos. Quem nunca escutou, né? Comparação acaba. Comparação é terrível para os filhos. Você ficar comparando, quem é filho único, compara com primo, com sobrinho, e aí por aí vai. Ah, mas seu irmão é ótimo em matemática, né? Você é só Jesus. Só Jesus na sua vida, ainda bota Jesus no meio, né? Na sua idade, sua irmã, há muito tempo, né? Ela já fazia um monte de coisa, trabalhava, estudava, e olha você vai dar para quê na sua vida? Isso é complicado, gente, porque as pessoas são diferentes e cada um aprende de um jeito. Cada um aprende de um jeito. E Deus vai liberar os dons e talentos para cada um de forma diferente. Não adianta. Como é que pode, né? Aquele ali fez tudo certo. Aquele ali, olha só. E aí não percebe também que aquele ali, olha só, puxou vocês também. Porque nós temos erros e coisas boas e coisas ruins. Então a comparação, tira a comparação, porque não dá certo. Deixe que ele mesmo se compare com alguém melhor do que ele, porque a gente tem que sempre andar com gente melhor do que a gente mesmo, né? E aí, é uma coisa que a gente tem que pensar. Os filhos nunca serão iguais, e os filhos também não vão ser miniaturas nossas. Não adianta. A Mailizinha e o Andersonzinho não tem como, né? Pode ter muita coisa igual, pode ter aparência igual, jeito igual, mas não é miniatura, que eles não são outras pessoas com dons e talentos, e às vezes puxa mesmo, porque a família incentiva e vive a mesma coisa, né? A gente observa que as coisas ficam parecidas, os dons vão passando, mas não é que um seguir um caminho que o outro vai ter que seguir. Isso é muito sério. E agora, a última lição para os pais aqui. Não irritar os filhos para que não desanimem. E a gente se pergunta, irritar? Nós já falamos aí de favoritismo, de comparação. Isso irrita mesmo. Agora, um exemplo prático aqui, né? Que eu sei que tem gente que faz isso aqui, né? A gente, ou pelo menos algum pai, alguma mãe já fez com você, adulto, né? Você deixa seu filho para uma festa, vamos dar um exemplo. Aí o filho compra presente, o filho arruma roupa, fala com os colegas que vai para a festa, faz tudo que você manda em casa, limpa tudo, até sobe limpa vidro, limpa banheiro, limpa não sei o quê, faz tudo, faz comida, e na hora você fala assim, você não vai não. Isso irrita vocês, adultos? Irrita vocês, adultos? Sim ou não? Aí imagine crianças e adolescentes, que raiva que não ficam com um negócio desse. Você odeia, Aleph. Você imagine a criança e o adolescente, como é que não fica irritado com um negócio desse. Eu me coloco no lugar, ainda bem que minha mãe e meu pai não faziam muito isso não, porque depois eu fazia uma pirraça,
Chegava a cabeça a doer de tanto chorar. Mas não faziam muito isso, não. Mas eu me coloco no lugar dos adolescentes que os pais fazem isso. E tem coisas de igreja, tá? Você não vai, não, em cima da hora. Isso é muito complicado, gente. Muito complicado. Isso é irritar os filhos, tá? Comparação, nós já falamos. Não minta para seu filho. Se você fala que vai, a não ser que ele faça uma coisa muito grave, que você tire como castigo, ele vai. A justiça tem que ser feita dentro de casa também, com os filhos, né? Nós temos que ser justos com os filhos. E nem sempre precisamos explicar o motivo das coisas, não. Mas o tal do por que não irrita também. Por que não? Por que não? Ok, a gente não é obrigado a explicar tudo para os filhos, porque nós temos autoridade e é isso, tem que obedecer. Mas toda hora, por que não? Por que não? Porque eu sou sua mãe e não quero. E não explico o porquê. Isso é complicado, as pessoas estão crescendo. Não é sempre pequenininho que eu vou falar um não, e aí quando chegar numa idade aí que você vai falar um não, que vão aceitar tão facilmente assim. Porque as pessoas precisam se distanciar um pouco dos pais para observarem como eles vão ser adultos. E aí só depois de 20 e poucos anos é que começa, minha mãe tinha razão, às vezes 30 e poucos anos, né? É só depois. Então essas são as lições para os pais. E se nós formos perguntar aqui, o pessoal tem história para contar, eu sei. A questão é ter empatia. Empatia e se colocar no lugar dos filhos também. Amém? Amém. Então, Maili agora, ela tratou sobre lições para os filhos, lições para os pais. E agora a gente vai falar sobre lição em geral, para toda a família, para a família PIB. Amém? Vamos meditar um pouquinho, vamos tentar ser bem rápido. Primeira lição: fuja da mediocridade. Fugir da mediocridade. Quando a gente fala em ser medíocre, a gente pensa algo muito lá embaixo, rasteiro, mas a origem da palavra medíocre é estar na média, ou não passar da média. Mas nós, como cristãos, como famílias cristãs, a gente tem que estar acima da média. O padrão que Deus colocou para nós é muito grande, é alto, para que a gente possa se esforçar e crescer cada vez mais. O padrão que nós temos é Cristo. Imagina, Deus colocou como um padrão a ser seguido para cada um de nós, Cristo. Ou seja, Deus Pai, Ele tem um padrão muito alto para a gente, então a gente não pode se acostumar com a mediocridade. É como aquele aluno que só estuda para passar, né? Faz as contas lá, meu Deus, eu preciso tirar 2. Se eu tirar 2 eu já passo, que eu consegui, né, na primeira e na segunda prova. Não, a gente tem que fazer o melhor, porque a tua família, embora às vezes você não saiba, a tua família é uma vitrine, é propagandista do Evangelho. Então a gente tem que estar acima da média, acima da média. E a gente vê aqui quero falar um negócio. Vocês lembram daquela expressão casamento arranjado? Pessoal antigo, vocês lembram? O que era um casamento? Essa expressão hoje em dia quase não se usa, mas casamento arranjado é aquele casamento tipo assim, vou juntar fulano com fulano, porque, né, a família é boa, não sei o que lá, tem condições. E eu quero dizer aqui que o nosso casamento tem que ser arranjado. Vocês sabiam disso? Vamos ver. Apocalipse, desculpa. Gênesis. É bem extremo, né? Apocalipse, Gênesis. Gênesis 24, versículo 7. Gênesis 24, versículo 7. A gente já está mais ou menos aí, né, nesse capítulo. Diz o seguinte: o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo
adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Então essa aqui é uma oração de Abraão para com Isaque. Ele desejava, ele queria, isso estava na família, que ele casasse com a pessoa certa. Ali a gente está vendo o anjo com o A minúsculo. Quem tem versão aí que está com A maiúsculo? Gênesis 24, 7. Alguém tem versão aí com A maiúsculo? Tem gente aí. A maiúsculo, A maiúsculo, A maiúsculo. Quando a gente vê na Bíblia anjo com A maiúsculo, não é qualquer anjo. Quando a gente vê na Bíblia, no Velho Testamento, anjo com A maiúsculo, a gente está vendo a própria manifestação de Deus. Algumas versões, quando falam de anjo, e anjo está com A maiúsculo, significa o próprio Jesus. Então, o casamento dos nossos filhos, ele deve ser um casamento arranjado, não por interesses financeiros, mas arranjado pelo próprio Cristo. Deus tem que estar diretamente envolvido nisso. Quando o teu filho, a tua filha, se casa com alguém que é realmente da vontade de Deus, quando o anjo do Senhor está envolvido nisso, muitos problemas são evitados. É lógico que as lutas virão, mas quando é a pessoa realmente que Deus separou, que Jesus está no negócio, que o anjo com A maiúsculo está no negócio, muitos problemas são evitados e você vive a bênção. Eu sei que Maili falou sobre os pais, eu quero pegar esse gancho e quero aí que cada pai, cada mãe que tem seu filho, sua filha, que orasse, nem que seja agora em espírito, assim: Deus, coloque o anjo, o teu anjo, coloque Jesus nessa escolha. Tem que ser a tua escolha, Senhor. Nós precisamos disso. Envia, Senhor, o teu anjo, a manifestação do teu Espírito, a manifestação da tua presença, o direcionamento do teu filho nessa relação. Nós precisamos disso, Pai. Nós precisamos de famílias fortes, famílias que possam levar o Evangelho adiante, famílias que se afastem da vergonha, Senhor, da destruição, do roubo, e que vivam a tua vontade, em nome do teu filho, amém, amém. Então o casamento de Isaque e Rebeca foi organizado por Abraão, pai de Isaque. Ele enviou o servo Eliezer. Nós temos o Eliezer que vai ser inserido também na pregação, para encontrar uma esposa para o seu filho, entre a parentela de Arã. Ou seja, Abraão queria que seu filho casasse não com as pessoas ali, com uma mulher de Canaã, uma cananeia, mas ele queria que tivesse ligação com a parentela dele. Então o Eliezer era servo de Abraão, e Abraão orou: Deus, entra nesse negócio, guia tudo, a escolha da esposa do meu filho, que levará a bênção adiante. E Eliezer entrou nessa história. Era uma viagem mais ou menos longa,
para a época era mais ou menos 700 quilômetros, ida Rio, Cachoeiras 7 vezes. Imagina, com 10 camelos, Eliezer levou os camelos para aquela terra. Imagina a gente viajar 700 quilômetros, de carro é uma coisa, mas imagina você levando os camelos, levando as coisas, e os camelos ali atrás, formando um coral, dá-me de beber, pois tenho sede. 700 quilômetros. 700 quilômetros. E a escolha de Rebeca foi guiada por oração e um sinal divino. O fornecimento de água para Eliezer e seus camelos, refletindo a crença patriarcal que Deus intervém diretamente das decisões matrimoniais importantes. A gente iria ler, mas só que a gente não tem muito tempo. Vou tentar resumir. O servo de Abraão, Eliezer, ele tinha a missão de conhecer a esposa do seu filho Isaque. Então ele foi para aquela terra com seus 10 camelos, e o Eliezer, como Abraão já tinha orado, Jesus entra nesse negócio. Lógico que não existia ainda a manifestação como nós conhecemos, mas Deus estava ali inserido naquela situação, e Eliezer, direcionado por Deus, eu quero um sinal, Deus. Quando eu chegar naquela terra, a mulher que será a nora do meu patrão, ela me dará um sinal. Ela matará a minha sede. Ela me dará água e também aos meus 10 camelos. Então, ele chegou na terra, e o que aconteceu? Rebeca estava lá, no poço, pegando água, e Eliezer chegou, e o que acontece? A Rebeca oferece água para matar a sede do Eliezer, e ela foi além. Na cultura local, a pessoa matava a sede, hospedava pessoas, os estrangeiros, viajantes, mas não dos seus camelos, não dos seus animais, mas ela foi adiante. Imagina 10 camelos, ela matou a sede de Eliezer. Opa, Deus está no negócio. E ela, olha, eu vou dar água aos seus camelos. Eu pesquisei, me parece que um camelo pode beber, porque o camelo passa tempo sem beber água, aguenta bastante tempo. Cada camelo pode beber até 150 litros de água. Imagina ela matando a sede de 10 camelos, e pega lá o seu cântaro, de mais ou menos 20 litros, ou seja, 75, 1.500 litros, 75 viagens, para matar a sede dos 10 camelos. A gente deve fugir da mediocridade. Às vezes a gente não é o sinal, a resposta de oração de alguém, porque nós não queremos ir além, nós queremos fazer só o básico. Mas Rebeca foi a resposta de alguém. Ela foi além da mediocridade. Ela poderia só matar a sede do Eliezer, mas ela foi além. E nós, como cristãos, nós devemos ir além, sempre, sempre. A gente sabe das passagens das 10 virgens, a gente sabe que algumas virgens, aquela passagem do casamento, Jesus contando a parábola, virgens ali, algumas tinham apenas o azeite para apenas sua lamparina, mas as outras virgens, as virgens prudentes, além do azeite na lamparina, levaram vasilhas cheias de azeite. E nós, como cristãos, nós devemos estar sempre cheios de azeite,
sempre cheios do Espírito Santo, sempre cheios de óleo, para que a gente possa ir além. Amém? E se a gente aí está preocupado com o casamento do filho, pode contratar o Eliezer, tá? Que ele vai procurar. O voto do Eliezer é o seguinte: ele vai abastecer no posto lá de cima, BR, perto do Coração, e a moça que pagar o lanche para ele, encher o tanque dele, e ainda deixar 9 tanques cheios, essa pessoa vai... não, é melhor esperar o Eliel casar, porque senão ele vai querer, não, essa tem que ser a minha nora. Não, depois que Eliel casar, vocês contratam o Eliezer. Outra passagem, outro ponto que a gente quer falar é o seguinte: lutar por nossas famílias causa desconforto. Lutas causam desconforto. Gerar algo grande causa desconforto. A gente vê em Gênesis 22, 23, e os filhos lutavam dentro dela, dentro de quem? Dentro de Rebeca. Então disse: se é assim, por que eu sou assim? E foi perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá o menor. Gerar coisas grandiosas causam desconforto. Deus tem coisas grandiosas para cada um de nós. Deus espera muito de cada ministério aqui, mas para que ele realmente expanda, cresça, existe um período de desconforto. Nada virá muito fácil. Jesus, para gerar a nossa família aqui, a família PIB, para gerar a tua família, ele enfrentou um desconforto horrível. A gente teve uma IBD agora há pouco tempo, a gente falou sobre a cruz de Cristo, o quanto que Jesus sofreu. Existe um relato médico falando sobre tudo que o corpo de Jesus, tudo que ele sentiu na crucificação, e o que Jesus passou em nosso favor, foi muito doloroso, além do que a gente possa imaginar. Gerar coisas grandiosas atrai para a gente desconforto. Toda vez que estivermos gerando algo grandioso, vamos sentir desconforto. Aquilo que nos confronta é o que nos faz crescer. É o desconforto de ter que dormir tarde, acordar cedo, renúncias, lutas existenciais, perseguições e tribulações. Tudo isso é porque Deus está gerando algo grande em você. Sendo assim, suporte os processos, pois há um propósito grande. Deus dá as maiores batalhas para os melhores guerreiros. Amém? Eu gosto muito de usar um exemplo sobre crescimento espiritual, sobre músculos. Eu sei que existem aqui marombeiros. E como funciona o músculo? Você, quando pega peso, né, forçando muito o seu limite, o que acontece? Ih, gente, tem gente da medicina aqui, espero não ser vaiado. Os músculos, as fibras dos músculos, elas se rompem. Só que ela, com o tempo, com o descanso, ingestão de alimento adequado, o que acontece? Esses músculos, essas fibras, elas se ligam novamente, mas num volume maior, mais fortalecido. E assim é a nossa fé. A gente vai no limite, a gente rompe as nossas fibras, mas Deus nos fortalece para pesos maiores, para desafios maiores. Amém?
2 Coríntios 4,17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Amém. Eu tenho duas partezinhas aqui, mas eu vou ler mais por causa da hora. São 11h35, né? E nós temos aqui mais duas lições para todos nós. Deus não precisa da nossa ajudinha, é a primeira, é uma delas. Rebeca tentou, né, dar uma ajudinha a Deus, sabendo da promessa divina de que o filho mais novo, Jacó, seria o herdeiro da bênção. Ela optou por manipular os eventos, né? E fez aquilo que a gente já sabe, que a história já conta. Erro grave. Embora motivada pelo desejo de cumprir o propósito divino, ela usou meios desonestos. A gente já ouviu aquela frase, né, aquele ditado popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio, né? Então, mesmo que o desejo tenha sido, ela tenha pensado que era um propósito divino, ela tentou dar uma ajudinha para Deus. E aí ela conseguiu mesmo, foi a separação definitiva da família dela, né? O favorito dela foi embora, fugido. E como que ficou também a cabeça de Esaú, né? Depois dessa. E aí, tem 2 versículos aqui que eu gostaria de ler, que é Romanos 12:2, que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para a nossa família é sempre boa, perfeita e agradável. Nós temos que fazer a nossa parte, porque no plano de Deus, o plano de Deus inclui a nossa parte, o nosso esforço, mas na hora certa, Ele quem vai cumprir a promessa. Então Deus não precisa da nossa ajudinha, Ele precisa que a gente faça a nossa parte. Isso não é ajudinha, como Rebeca fez por meios ilícitos. E Filipenses 2:13 diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. E não é por força e nem por violência que nós vamos conseguir algo bom na nossa família. Deus não precisa da nossa ajuda, amém? Última lição aqui, né? A última, né? Para todos. Sem oração e perseverança é impossível gerar frutos. Infelizmente, nós, né, a igreja, eu não sei se a igreja do mundo inteiro, mas a igreja brasileira não gosta muito de orar. Não, mas eu gosto de orar, fulano gosta, mas a gente está falando de modo geral, né? E sem oração e perseverança é impossível gerar frutos. De acordo com o relato bíblico em Gênesis, Isaac e Rebeca enfrentaram dificuldades para ter filhos. Mais ou menos 20 anos para ter filhos, né? Acho que ele casou com 40, né? Foi ter os filhos com 60. 20 anos. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Instantemente ou insistentemente, um advérbio que significa com urgência, com encarecimento, ou seja, de forma insistente, com afinco, com grande empenho. E aí a gente pensa na infertilidade, não só como uma questão física, mas também uma infertilidade geral, né? Você precisa vencer a esterilidade em alguma área na sua família? A gente tem que pensar nisso, seja financeira, seja alguém às vezes que não rompe na vida. Tem muitas pessoas que têm pessoas dependentes químicos na família, pessoas que desempregadas. Qual a infertilidade, a esterilidade na área da nossa família, que a gente precisa orar, que a gente só vai conseguir com oração e perseverança. Ore, acredite na promessa. Entre vitórias e derrotas, precisamos viver as promessas de bênção do Senhor sobre a nossa casa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, né? Então a gente tem que crer nessa palavra. Às vezes demora um pouco, mas é tudo no tempo de Deus.
as coisas acontecem, mas tem que ser debaixo de oração mesmo, porque senão não há vitória. Amém? E a gente já vai passar para o fechamento, né? Conclusão. E vamos lá. Eu gostaria já de chamar o Brado para subir. E também o Giovanni está ajudando a gente na bateria. Bom, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele restaura relacionamentos. Uma casa, um lar onde todos brigam, não é um ambiente agradável ao Espírito Santo. A gente vê um exemplo de família, que é a família de Lázaro. Maria, Marta, Lázaro. Jesus gostava de frequentar aquela casa. Eu que fico pensando às vezes as qualidades ali. A gente sabe que Marta era uma pessoa ativa, resolvia as coisas. Sabia que Maria já tinha um coração totalmente voltado ao relacionamento, provavelmente ali conversando. E a gente sabe que Jesus chorou ao saber que Lázaro morreu. E aquela era uma família na qual Jesus gostava de estar. Era um lar que ele gostava de estar. Mas se existe algum lar aqui que precisa de cura de relacionamentos, o nosso Deus é poderoso para isso. O sangue de Cristo foi vertido por isso também. Às vezes a gente não se liga muito. A gente sabe dessa briga de Esaú, de Jacó, mas a gente vê lá no capítulo 33 de Gênesis que houve um encontro, um reencontro entre Esaú e Jacó. Houve reconciliação. Talvez não tenha durado muito, porque a gente sabe que os descendentes dos dois brigam até hoje, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele promove reencontros. Nós sabemos que, o Eliezer até ontem falou sobre isso, você quer estar num lugar de bênção, num local de bênção, como diz o Salmo 133, é na comunhão, é no posicionamento da comunhão, que o Senhor ali ordena a bênção para sempre. A bênção e a vida para sempre. Mas a ordenação é para sempre. Mas se você sair do ambiente de comunhão, será que muda alguma coisa nesse cenário? A gente vê lá em Gênesis 33 que Jacó sabia que Esaú estava chegando. Jacó foi e preparou o presente para Esaú. E Esaú, aquele homem mais duro, mais guerreiro, ele, quando viu Jacó, ele saiu correndo, abraçou, beijou e chorou junto a Jacó. Ali houve reconciliação. Mas o que nós fazemos com as oportunidades de reconciliação é o que realmente importa. A gente tem que orar que a reconciliação ela haja, que Deus esteja no negócio, que existam oportunidades, mas que quando essa oportunidade aparecer, a gente não abra mão. A gente não abra mão. É na comunhão que a gente deve estar. É nesse posicionamento. Aí o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Gostaria de pedir à igreja, aqueles que podem, a se colocarem de pé. E a gente
vai aqui fazer uma oração ao Senhor. Só que antes a gente vai entoar um louvor que até tem a ver também com a passagem que a gente leu. Fala sobre a bênção de Abraão, e essa bênção está sobre as nossas famílias também. Vamos entregar esse louvor e a gente vai meditando sobre isso, e daqui a pouco a gente vai orar encerrando. Amém? As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Mais uma vez as promessas. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei, conta se pode
Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, Pai, consagrando as nossas famílias, consagrando os relacionamentos dos nossos filhos. Estamos pedindo aqui, Senhor, oportunidade de reconciliação. Em nome do Senhor Jesus, que o Teu Santo Espírito possa nos levar além, ó Pai, que a gente não se acomode com resultados pequenos, com a mediocridade, mas nós queremos, ó Pai, engrandecer o Teu nome através das nossas famílias. Em nome do Senhor Jesus, Pai, visita aquela família que precisa, Senhor, de cura, de libertação, de salvação, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos declarar o nosso lar abençoado por Ti. Nós queremos declarar, ó Pai, o nosso lar um local de bênção. Nós queremos declarar o nosso lar, ó Pai, um lugar de paz, de segurança, em nome do Senhor Jesus. Declaramos, ó Pai, somos dependentes de Ti. Olhamos para as nossas imperfeições, mas nós sabemos que o Senhor quer, deseja e tem poder para nos melhorar, ó Pai, e nós aceitamos esse desafio. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, Deus, em nome do Senhor Jesus. Marca, Senhor, cada família, cada vida aqui nessa manhã, que nós saiamos daqui, Senhor, com esperança, saiamos daqui, Senhor, com as nossas forças renovadas, com nosso coração pronto, Senhor, para viver as Suas promessas. Nós te agradecemos, Pai, por Tua fidelidade. Nós te agradecemos, ó Pai, por Tua soberania em nossas vidas. Nós sabemos que os Teus planos são maiores que os nossos. Nós te agradecemos por isso, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória Obrigado a Deus. pela oportunidade.